Toda a felicidade que Deus tem colocado na minha vida, na vida da pastora, através das nossas filhas, com esses netos que vieram agora, que venha para a sua vida também, em nome de Jesus, amém? E a pastora falou do bazar, eu queria falar também do nosso Baião de 2. Da mesma maneira, irmãos, nós não tivemos nenhum evento esse ano, e com os eventos que nós conseguimos fazer as melhorias na igreja. E como esse ano não teve nada, nós estamos muito limitados no que fazer aqui na igreja. Então eu queria que você colaborasse conosco. Primeiro eu queria que você comprasse para que nós possamos almoçar juntos aqui no dia 20. Já vai fazer parte da nossa confraternização como igreja, né? Nós vamos fazer o culto da manhã, assim que acabar o culto nós vamos almoçar juntos. Mas que você também oferecesse esse ingresso, essa feijoada, para as pessoas que são conhecidas suas. Esse baião de 2... para as pessoas que são conhecidas de você, familiares ou que trabalham, para que nós consigamos vender todos esses ingressos aí, esses convites. São 200 convites, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje Deus tem falado comigo já há algumas semanas atrás. No domingo o Antônio pregou uma palavra aqui que falou muito ao meu coração a respeito do vencedor. Durante a semana, os pastores, nós conversamos bastante sobre esse tema. Quando eu tive a oportunidade de falar algumas coisas sobre esse tema, inclusive com o pastor Almir. E eu estive numa célula na quarta-feira e a pastora, sem saber que eu tinha falado disso, ela abriu um texto e falou a mesma coisa que eu tinha conversado pela manhã, lá na reunião. Eu falei, poxa, você estava na reunião comigo lá? Porque eu falei tudo isso aí. Eu estava conversando com o pastor Almir, com os pastores, sobre essa situação que as igrejas têm vivido. Irmãos, hoje, o assunto que eu tenho que falar para vocês é um pouco sério. Aliás, é muito sério. E eu queria que você prestasse o máximo de atenção e um alerta para a igreja também. Esse é um alerta para a igreja, porque nós falamos muito de vencedores. Agora, se Deus fala tanto de vencedores, é porque existem aqueles que são perdedores também, ou não é? Não existe um vencedor sem ter alguém que perde. Agora, qual lado que nós vamos estar? Qual lado que você deseja estar? Nós devemos estar sempre buscando estar do lado dos vencedores. Porque como o tema você pode apagar aqui que está muito calor aqui, que já dá para ver mais a imagem lá. Como o tema dessa mensagem, céu ou inferno, qual é a tua escolha? Qual é a tua escolha? Porque quando nós começamos a pregar o Evangelho da Graça, que não tem nada de novo, já é um Evangelho que tem 2000 anos, algumas pessoas das igrejas estão encarando agora o Evangelho com muita banalidade. Ah, eu sou vencedor, eu sou filho amado. É claro que nós somos filho amado, nós somos vencedores. Nós somos realmente aqueles que foram separados para herdarmos a terra que Deus nos prometeu. Mas, queridos, nós temos que fazer também a nossa parte. Nós precisamos, a Bíblia diz que nós seremos mais do que vencedores. Vencedores nós já somos, através de Cristo Jesus, ter conquistado a vitória na cruz para nós. Mas o ser mais que vencedor, isso está conosco. Como que eu vou encarar agora essa vitória que já foi me dada? Tem muitas pessoas que já são vencedoras, mas estão vivendo como perdedores. E pessoas dentro da igreja que estão vivendo como derrotados e perdedores, estão vivendo o evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo Jesus, não tem nada a ver com a graça de Deus. Então Deus tem me falado sobre isso, e hoje eu vou falar com você, é um assunto sério sim, porque nós vamos ter que apresentar para você o inferno. Porque se existe céu é porque tem um inferno também. Agora nós precisamos ter a nossa vida aqui na terra, até a volta de Jesus, ou até Jesus nos recolher, nós precisamos todos os dias ter a convicção de que nós vamos herdar a terra e vamos para o céu. Mas para isso nós temos que viver uma vida coerente com aquilo que Deus tem reservado para nós, na nossa vida. Então eu queria que você vá abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 5.
O livro de Apocalipse, ele fica no Novo Testamento, é o último livro da Bíblia, onde nós vivemos completamente já a graça de Deus, aqui nesse livro. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 5. A Bíblia diz assim: E ao que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O que é a segunda morte? E algumas pessoas, semana passada, quando o Antônio está ministrando, falando, mas o que é a segunda morte? A segunda morte é exatamente isso daqui, irmãos. É reservada para os tímidos, para os incrédulos, para os abomináveis, para os homicidas, por aqueles que se prostituem, por aqueles que são os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A sua parte está destinada ao fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Misericórdia, irmãos? Quando pode dar uma misericórdia aí? Dá uma misericórdia bem alto. Porque dentro das igrejas está cheio de pessoas com essas características aí. Estão cheias dessas pessoas que estão achando que estão vivendo na graça, e agora na graça podem mentir para o pastor, podem encarar o evangelho de qualquer maneira, pode ser idólatra de alguma coisa. Então, irmãos, a coisa é muito mais séria do que nós pensávamos, e nós estamos falando aqui do Novo Testamento. Nós já estamos falando no último livro da Bíblia que fala da graça de Deus, que é Apocalipse. Agora, irmãos, nós precisamos entender que o céu é um lugar real. Quantos querem que o céu é um lugar real aqui? O céu existe, irmãos? Participa comigo, o céu existe? Amém. É o lugar de onde Jesus veio para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. É o lugar onde Jesus voltou depois de ressuscitar, e do terceiro dia. E é o lugar onde nós iremos habitar por toda a eternidade, após o arrebatamento da igreja. Amém? Essa é uma realidade. Eu e você, nós vamos habitar nessa terra. Amém, queridos? Quem tem dúvida disso aí, levanta a mão. Amém. Você não pode ter dúvida disso. Que Jesus veio, Ele veio do céu para morrer na cruz por nós, por nossos pecados. Ele voltou para o céu após o terceiro dia que Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Ele vai voltar para nos buscar em glória, para vivermos lá no céu. Isso é um fato. Mas, irmãos, como é bom falar a respeito do céu. Amém, queridos? É bom falar a respeito do céu, é ou não é? O céu existe. E um dia todos nós salvos iremos morar eternamente lá no céu. Mas, queridos, agora eu quero que você entenda bem uma coisa. Eu quero que você entenda bem uma coisa. É impossível falar do céu e não falar do inferno. Amém? A mensagem hoje que nós temos pregado, ela vem falando muito do céu. E por nós falarmos muito do céu, da graça, da terra prometida, os irmãos já se esqueceram que existe o inferno. Muitos estão se esquecendo de que existe o inferno. E por se esquecer que existe o inferno, estão começando a viver uma vida dissoluta. Uma vida realmente de levar o evangelho água com açúcar, achando que agora, uma vez salvo, sempre salvo para sempre. Não é bem assim não, irmãos. Nós temos que ter responsabilidade
para qual evangelho nós estamos pregando e nós estamos servindo. Agora, porque os pastores não estão pregando mais sobre o inferno, agora nós falamos muito sobre céu, as pessoas estão achando agora que nós estamos entrando no evangelho do oba-oba. O evangelho do oba-oba, na igreja, tudo vale, tudo posso, é tudo de qualquer jeito. Eu não preciso dizimar na igreja, eu não preciso, porque o dízimo não manda para o inferno. De fato, irmãos, mas é mentiroso. Aquele que está aqui, que confessou o Senhor Jesus e não consegue trazer os seus dízimos com responsabilidade, é mentiroso. E ali está dizendo, o mentiroso, para ele está herdado o quê? O enxofre, o inferno, porque está mentindo na casa de Deus. E nós temos pessoas que infelizmente ainda não entenderam a importância de serem dizimistas, a importância de ser ofertante, e tem levado o evangelho de uma forma mentirosa, e testemunha ainda. Outro dia eu vi um rapaz testemunhando que está sendo abençoado esse ano, e não é dizimista. Falei, você é mentiroso, mentiroso rapaz, não é mentiroso, está vivendo uma fantasia, e não o evangelho de Deus. Amém, queridos? Então é assim que funciona, ou seja, não pode haver um céu se não houver inferno. Não existe. O céu, ele só existe por conta que um dia o inferno existiu. A grandeza da salvação, ela só pode ser medida pelo horror da condenação do inferno. Sabe por que as pessoas estão levando hoje o evangelho água com açúcar? É porque as pessoas não se lembram mais do horror da condenação de estar no inferno. O horror de que é o inferno. Se você já leu a Bíblia, e se você tem o hábito de ler a Bíblia descreve com perfeição o que é o inferno. E a existência do inferno que nós tememos tanto. Quantos temem o inferno aqui? Pode ser, irmão, tem que temer mesmo. Quanto teme o inferno aqui? Não tenha medo, levanta a mão bem alto, queridos. Tem que temer o inferno, tem que falar, pastor, eu temo o inferno. Porque se você não teme o inferno, você está correndo um risco de ir para lá. Nós temos que temer o inferno sim, porque é um lugar horrível, um lugar que você vai desejar morrer, mas você não vai morrer mais porque você já vai estar morto. E para quem já morreu, não tem como mais se consertar para mudar de lado. Vocês veem aquela passagem de Lázaro o rico, que ele zombava tanto do Lázaro e o rico, que ele zombava tanto. O rico lombava tanto de Lázaro, que era aquele pobrezinho, que ficava mendigando, que não tinha nada. Mas o dia que os dois morreram, ele clamou para que aquele mendigo viesse pelo menos a molhar a boca dele ali, para que ele pudesse ser transportado para o céu. Falou, não tem jeito, não tem mais jeito. Há um abismo entre eu e você agora, que não tem mais como ser ultrapassado. Esse abismo, querido, você só ultrapassa em vida através da cruz. É a cruz de Cristo que faz a passagem desse abismo do inferno por outro lado, para o céu. Mas depois que nós morremos, querido, você não tem mais o direito de passar por essa cruz, porque o direito que você tem agora e aqui. Amém, irmãos? É desse jeito. Agora, o céu é um lugar real. O céu é um lugar real. Mas o inferno também é um lugar real. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o inferno também é real. Pregar sobre o inferno, queridos, não é uma tarefa fácil, não é fácil. Por isso que poucas pessoas estão pregando sobre isso ultimamente. Por isso que poucos pastores estão pregando esse evangelho de Cristo hoje, que fala do inferno. Mas falar do inferno não é uma tarefa fácil. Eu mesmo tive que orar várias vezes para trazer essa mensagem aqui para os irmãos hoje. Porque, sabe por quê, irmãos? Não é uma mensagem popular, não é uma mensagem que você gosta de ouvir. Falar de inferno não é uma mensagem que a igreja gosta de ouvir. O que a igreja gosta de ouvir é de bênção, é de prosperidade, é de cura. Não é? Sou filho amado, o Senhor morreu na cruz por mim. Mas por que Ele morreu na cruz por mim e por você? Para te livrar do inferno e me livrar do inferno também. Então o inferno é um lugar real. E se você está aqui essa noite nessa igreja, você precisa saber e ter uma noção clara do que é o inferno para nossas vidas. A Bíblia é verdadeira. Jesus Cristo é verdadeiro. A mensagem verdadeira nós só encontramos na palavra de Deus, que é a Bíblia, que você tem do seu lado.
Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu ouço sempre isso aí. Ah, pastor, o inferno é aqui mesmo. Ah, o inferno é aqui nesse mundo. Deus é muito bom, Ele não faria um lugar terrível para nos mandar para lá. A vida aqui nesse mundo já é um inferno. Querido, se você acha que a vida aqui nesse mundo é um inferno, vou falar uma coisa para você, você está literalmente muito enganado. Tem pessoas que acham que o inferno já é aqui, por conta da vida que leva. Querido, se você não tem vivido uma vida boa, se você acha que a sua vida é um inferno, toma cuidado. Se arrependa, volte para o Senhor Jesus, acerte a sua vida, porque isso aqui, o que nós vivemos aqui nesse mundo, não é nem 1% do que é a vida no inferno. Não é. Agora, muitas pessoas estão vivendo o evangelho mais ou menos, o evangelho do mais ou menos, porque ela acha que o inferno já é aqui, que a vida que nós levamos já é aqui. Agora tudo que vem agora é lucro. Não, querido, não é tudo que vem é lucro, não. Você pode ter um prejuízo na maior do que você está tendo aqui. Se você não tiver uma vida reta diante de Deus, se você realmente não viver o evangelho de Cristo na sua essência, na essência do que é o evangelho, sabe, naquilo que Deus quer para mim e para você, de fato, irmãos, você está correndo um sério risco de ir parar no inferno, achando que vai para o céu e ir parar no inferno, por conta de achar que daqui para frente agora tudo é lucro. Tudo não é lucro não, é lucro mediante o quê? Aquilo que você está dando para Deus. Deus já deu o que é de melhor para Ele, para você ir para o céu. Você concorda com isso? Deus já te deu o que era de melhor que Ele poderia dar para você ir para o céu. Agora, o que você está dando para Deus? O que você está dando para Deus? O que eu estou dando para Deus? Ali está dizendo, idolatria, feitiçaria, mentiras. Tudo isso, irmãos, é um caminho que leva direto para o inferno. Ah, pastor, como o senhor está? É a verdade, querido. É a verdade do evangelho. Essa é a pura verdade. Você pode estar pensando agora, pastor, para que falar sobre o inferno? Acho que na altura que nós já estamos da palavra, você deve estar falando, esse pastor está louco, para que falar de inferno? Para que falar desse assunto? Ou talvez, eu lá quero saber alguma coisa sobre o inferno. Tem pessoas que dentro das igrejas não querem mais falar do inferno, tem medo de falar do diabo, do inferno. Não, querido, tem que falar mesmo. E você tem que lembrar todos os dias que existe o inferno e que existe um Satanás que está ao teu redor a todo tempo, tentando fazer você cair, voltar de novo para o lamaçal, tentando fazer você virar um mentiroso, tentando fazer você virar um idólatra, tentando você virar um feiticeiro, sabe? Tentando você fazer tantas as coisas abomináveis a Deus, e ele fica ao teu redor 24 horas por dia. Como um leão faminto. Sabe quem é esse? É o Satanás, é o diabo, que muitas vezes nós não falamos, mas ele está presente ao nosso redor, tentando nos fazer cair, colocando tentação ao teu redor todo o tempo, tentando te seduzir com pornografia, no celular, tentando seduzir com pornografia, e hoje é mais celular mesmo. Eu estava até falando com os pastores essa semana, antigamente era muito mais difícil para um homem cair na pornografia. Por quê? Porque não tinha celular, malemar era muito difícil ter uma revistinha, filme era muito difícil de assistir. Mas hoje, querido, o Satanás ele está aí no seu bolso, do teu lado. E se você quiser acessar uma pornografia, você acessa a qualquer minuto da sua vida. O diabo está ao teu redor, está dentro do celular aí que você está do seu lado, te levando para a pornografia, tentando você voltar atrás, tentando enganar você com traição, com tantas coisas. Então o maligno existe sim. Agora, por que eu tenho que aprender sobre o inferno? Talvez você está pensando. Por que nós temos que aprender sobre o inferno? Já que eu sou um crente em Cristo Jesus e não vou para lá mesmo, porque já estou na graça. Amém, queridos? Estamos na graça? Graças a Deus estamos na graça. Mas não tem nada a ver comigo nem com você, tem a ver com Ele. Nós só estamos na graça, querido, não é por mérito seu e nem mérito meu, é mérito dele, porque nós estamos na graça. Mas nós podemos perder essa graça a qualquer momento. Nós podemos perder essa graça a qualquer momento das nossas vidas.
Quantas pessoas que deveriam estar aqui nessa igreja hoje não estão? Quantas pessoas que talvez, me decepcionei com o meu líder de célula, porque o meu líder falou comigo dessa maneira, não vou mais na célula, não vou mais à igreja. Talvez você não queira vir mais na célula, nem mais à igreja, mas o diabo está te esperando lá no inferno, com certeza de lá você não tem opção. É uma opção de escolher céu ou inferno. É muito milindre, irmãos. Muito milindre que nós vemos das pessoas dentro da igreja. O pastor não pode falar nada, o líder não pode falar nada, que a pessoa já se magoa, o discipulador não pode discipular mais, porque as pessoas ficam, isso, aquilo, outro. Querido, o diabo está do teu redor. Não vou mais à igreja. Não vai na igreja. Sabe qual que é outro caminho se você não está na igreja? É o mundo. E o mundo, querido, vai te seduzir para te levar para o inferno. Tem pessoas que estavam aqui nessa igreja, por algum motivo ou outro não estão mais, não vêm mais, acham que agora estão bem, estão muito bem, no caminho que vai levar à morte e à perdição. Deus em Levítico, ele dá, ele Deuteronômio ele fala, em Levítico ele repete, eu ponho de você dois caminhos. Irmãos, não se engane. Deus ele tem proposto para nós dois caminhos em todo o tempo da nossa vida. Mas a graça também? Na graça também, e principalmente na graça, ele tem colocado dois caminhos. E ele fala um que leva aonde? A bênção e a vida. E outro caminho que leva, sabe aonde? A maldição e a morte eterna. A morte eterna lá no inferno. E ele fala assim, olha, agora não sou eu que escolho. Essa escolha fica para vocês. Ele coloca sempre dois caminhos para nós. Um que leva a bênção e a vida, e outro que leva a morte e a maldição. E ele diz assim, agora não sou mais eu que escolho, porque eu já coloquei. Agora é você que escolhe. Mas ele fala assim, mas se eu fosse você, eu escolheria o caminho que leva a vida e a bênção. Amém? Nós temos visto muitos crentes que confessaram o Senhor Jesus, que estão escolhendo ultimamente ir para o caminho que leva à morte e à maldição. Então tome cuidado, querido. Hoje a pregação é séria. Hoje a pregação é séria, porque eu sou um pastor sério e responsável pelas ovelhas que Deus colocou debaixo de mim. E você nunca vai sair daqui enganado não, querido. Aqui você não vai ouvir evangelho com água com açúcar não. Você precisa se consertar naquilo que você está sendo errado, fazendo de errado. Por que que eu preciso aprender sobre o inferno? Primeiro, nota aí. Primeiro, porque você deve aprender sobre a existência do inferno, porque é uma doutrina da Bíblia. Pastor, por que que eu preciso aprender sobre o inferno? Você precisa aprender porque essa doutrina, ela está na Bíblia. É uma doutrina da Bíblia. Segundo, você precisa aprender porque a existência do inferno, porque na Bíblia, ela fala 234 vezes sobre o inferno. Não é pouco não, irmãos. A Bíblia fala 234 vezes sobre o inferno. E sobre o castigo eterno para aqueles que não servem a Deus da forma correta. Terceiro, você precisa saber sobre o inferno, sabe por quê? Porque Jesus falou várias vezes sobre o inferno. E anota aí, Mateus 5, 21 e 22. Você vai ver Jesus falando sobre o inferno. E Marcos 9, 43, você vai ver Jesus falando com o povo sobre o inferno. Em Mateus 23, capítulo 15, você vai ver Jesus falando sobre o inferno. E por que que pastores agora não querem falar mais sobre o inferno? Por que que os pastores agora, Josué, estão se apequenando agora a falar para o inferno? Porque se eu falar do inferno, as pessoas vão embora, vão sair da igreja. Porque agora eu só tenho que falar da graça, porque a graça é que traz as pessoas, é que traz as multidões. Querido, eu não estou montando um reino para mim, eu estou aqui para montar um reino que vai reinar lá no céu. Amém, queridos? Eu não tenho medo nenhum de falar para você o que você precisa ser responsável de fazer. Sabe? Porque muitos pastores agora não querem falar mais sobre o inferno, porque ele só quer estar interessado que você venha para o culto, e que você dizime aqui, e que você, quanto mais gente tiver, melhor. Não, querido. Jesus, amados, quando Jesus estava com aquela multidão toda, seguindo ele, sabe por que aquela multidão seguia Jesus?
porque só estavam interessados nas bênçãos, porque ele multiplicava o pão e ele multiplicava o peixe. Fez uma vez, fez a segunda vez, a multidão ali, foram atrás do pão e atrás do peixe. A terceira vez que o povo se reuniu, sabe o que Jesus falou? Ele falou sobre o inferno. Ele falou: se vocês estão aqui hoje, achando que vou multiplicar novamente o pão e vou multiplicar de novo o peixe, vocês se enganaram. Porque se você quiser ter vida eterna agora, eu sou o pão, ele disse, e eu sou a água que mata a tua sede. E as pessoas falam: mas Jesus, eu quero comer o pão mesmo. Não. E ele começou a falar do poder do pão e o poder da água, que era a própria vida dele. Ele era a água viva que desceu do céu, ele era o pão que desceu do céu. Agora, quantas pessoas estão nas igrejas somente interessadas nas bênçãos? Vem para a igreja somente para melhorar de vida, somente para arrumar um emprego, somente para ter uma cura. E sabem que depois que fazem, vira as costas. Querido, se você está aqui hoje somente por uma cura, ou somente para querer receber uma bênção, você está no lugar errado. Porque esse lugar aqui, ele vai muito mais além de uma cura e muito mais além de simplesmente uma bênção. As pessoas que estão aqui são pessoas que estão indo, que estão fazendo uma escolha de ir para o céu. Amém, querido? Mesmo que você não tenha nenhuma bênção, mesmo que você não seja curado, o importante, sabe o que é? É que o seu nome está escrito no livro da vida. O importante é você saber que o seu nome está escrito no livro da vida, porque tem pessoas dentro das igrejas que estão vindo só para ser abençoadas, só para ter uma cura e arrumar um emprego, mas não conseguem ter o nome escrito no livro da vida. Amém, irmão? Então a Bíblia diz, Jesus mesmo disse numa pregação dessa, é melhor você ir para o céu sem um olho, do que ir com os dois olhos, ou que ter os dois olhos e ficar no pecado. É melhor você perder uma mão e ir por ser somente com uma mão, do que você estiver com as duas mãos e ir para o inferno. Então, amados, não se preocupe tanto com a bênção que você pode receber aqui na terra, não. Se preocupe de ter seu nome escrito no livro da vida, porque um dia esse livro vai ser aberto. E ai daqueles que o nome não tiver escrito lá. Um dia, querido, você vai chegar diante de Deus. Jesus vai abrir o livro da vida. E ai daqueles que o nome não tiver escrito ali. Sabe o que ele vai falar? Não vos conheço. Mas eu tive tantos anos lá na comunidade Casarão do Itaparque, do pastor Clovinho. Pastor Clovinho, aquele baixinho, carequinha, feinho. Falou: pastor Clovinho eu conheço, mas você eu não te conheço. Afasta-te de mim. Talvez eu vou chegar lá, mas Jesus, eu tive no Casarão há mais de tantos anos, lá com o pastor Almir. Eu era até pastor lá da igreja. Pastor Almir eu conheço, mas as suas obras eu não te conheço. Irmãos, é sério isso, querido. São coisas que Jesus falou. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma? Tem pessoas preocupadas em ganhar o mundo inteiro, mas não se preocupam com a sua alma. Existem pastores que estão preocupados em ganhar Mauá inteiro, mas não se preocupam com a sua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, Jesus está dizendo. Então, amados queridos, por que falar sobre o inferno? 4, porque nós pregamos a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Por que falar sobre o inferno? Porque nós estamos pregando a salvação do pecado e da condenação do inferno. Ei, presta atenção, o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Quantos creem que o Deus da Bíblia é um Deus de amor? Pode levantar a mão, querido, é verdade, pode crer. O Deus da Bíblia é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus amoroso. É um Deus amoroso. Vou te falar uma coisa para você. Não brinca com Ele não, tá? Não brinca de crente não. Não brinca de crente não. Porque Ele também é um Deus de justiça. Ele é um Deus de justiça.
O problema é que muitos dos crentes estão levando hoje o evangelho do oba-oba, é porque estão conhecendo somente o Deus de amor. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu estou te apresentando hoje também, além do Deus amoroso, o Deus de justiça. Que a mão dele pode pesar sobre a vida de alguém que não estão levando a palavra dele a sério. Quem não quer que seja ensinado na igreja, quem não quer que seja ensinado na igreja a doutrina do inferno e da condenação dos ímpios, é o diabo. O diabo, querido, ele está batendo palma e está rindo à toa ultimamente. Porque as igrejas não estão pregando mais sobre o inferno, não estão pregando mais sobre o lago de enxofre, não estão pregando mais sobre a condenação eterna. O diabo está rindo, está batendo palma com a orelha. Ah, agora está do jeito que eu gosto. Os pastores agora não falam mais sobre o inferno, só fala que eu sou filho amado, que as pessoas são filho amado, que vai herdar, já foi conquistado. Querido, o diabo é maior interessado que pastor nenhum pregue sobre o inferno. Eu estou falando com você hoje aqui com muito temor sobre a cobertura dos meus pastores. Porque falar sobre esse assunto, querido, não é brincadeira e não é fácil não. O diabo quer colocar dúvida na mente das pessoas a respeito da existência do inferno. Aliás, para o diabo, se as pessoas não acreditarem na existência do inferno ou na existência dele, melhor ainda. O que o diabo quer nesses tempos aqui é que as pessoas não acreditem na existência do inferno e na existência dele. É melhor ainda, fica uma presa mais fácil. É por isso que nós estamos vendo tantos crentes migrando para a tal da hipergraça. Estão bebendo, estou na graça. Agora eu posso fumar, estou na graça. Antes no casarão, era uma doutrina, era uma regra, não podia fumar, não podia beber, não podia namorar. Vou falar uma coisa para você, tem alguns casais que dizem que estão fazendo corte, né? Que até agora comigo ninguém falou. Até agora não veio, eu falei para o Vitor. Tem alguns casais que pelo recado do Vitor, estão fazendo corte. Com o pastor não está sabendo, para mim não. Cuidado, viu? Cuidado com o seu namoro, cuidado aonde você está pondo a mão, aonde você está pegando. Já falei, não tem minha cobertura, porque eu não orei, a pastora não orou. Mas pode fazer o que você quiser da sua vida, a vida é sua. Só que eu vou falar uma coisa para você, é um alerta. Cuidado, porque quando não fala com o pastor, é porque alguma coisa errada está fazendo. Quando a pessoa não quer falar com o pastor o que está fazendo, se está fazendo corte, quer fazer a corte, pastor, abençoa a minha corte, estou fazendo um corte com fulano, com a ciclana, pessoa aqui, não é aqui da igreja, é de outra igreja, vem cá. Outro dia, um menino aqui, eu bato palmas para ele, foi lá no meu gabinete no Vila Vitória. Cadê o Lucas? Está aí? Olha o Lucas, está lá atrás, essa corte dele está abençoada. Ele foi um dia lá no meu gabinete, me ligou, falou, posso ir aí, pastor, falar com o senhor? Pode, querido. Foi lá me procurar, falou da menina, estou fazendo um corte com uma menina lá do Guapituba. Falei, é do Guapituba? Falei com o Simões, não, a menina joia. Está abençoado, querido. Sábado eu fui lá, conheci a menina, está uma corte abençoada, em nome de Jesus. Agora alguns aí que estão fazendo, vem aqui, acha que o pastor é babaca. Não vou falar não, vou viver. Cuidado, querido. O que o diabo quer é que você não fale com o seu pastor mesmo. E o diabo quer que você não faça corte, que você fique na pegação. Cuidado com esse evangelho do oba-oba. Cuidado com isso, querido. Cuidado. Então, amados, é um engano. Então, quanto menos se falar sobre inferno e sobre diabo, melhor ainda. Tem muita gente que pensa que é vencedor, mas está vivendo uma vida de derrota. E eu não posso deixar você por esse caminho. Porque aqui tem um pastor que é responsável pelas ovelhas que cuida. E eu vou falar mesmo. Você goste ou não goste, porque isso é zelo. E você tem que dar graças a Deus, porque aqui tem um pastor que fala a verdade. Graças a Deus, porque aqui você não vive o evangelho do engano. Sabe, eu estou para falar isso faz muito tempo, porque tem pessoas que não dizimam, tem pessoas que estão fazendo coisa errada por causa do evangelho da graça, que é uma maravilha e que é uma bênção. Eu vivo o evangelho da graça há 26 anos, querido. Há 26 anos que eu vivo o evangelho da graça, mas eu vivo com temor e amor. E Deus tem abençoado eu e minha casa. Eu quero que você viva esse mesmo evangelho da graça que eu vivo, com temor e amor. Aí você vai ser abençoado. Não viver um evangelho de qualquer jeito, não. Tudo posso, tudo faço, de qualquer jeito. Cuidado com isso.
Ou seja, porque o diabo está interessado exatamente nisso. Quanto menos se falar dele é melhor. Quanto menos se falar do inferno, melhor ainda. Fica mais fácil. Fica mais fácil para desta forma, ele enganar as pessoas. Ora, se não existe inferno, se não existe uma condenação, então qual é a necessidade que nós teríamos e que as pessoas teriam de ter um Salvador? Qual a necessidade de um Salvador se não existia o inferno e se não existia a condenação? Jesus veio para quê nesse mundo? Ele não tinha o que fazer? Talvez ele estava sem fazer nada, desocupado, e falou, ele veio aqui morrer na cruz. É gostoso morrer na cruz? Não é, vou lá morrer na cruz, vou lá sofrer. Mas não tem condenação mais, não tem inferno, não tem diabo, você vai fazer o quê lá? Vou lá, distrair um pouco. Não, querido. Se não existisse o inferno, e se não existisse condenação mais, Jesus não teria necessidade nenhuma, Josué, de ter vindo a esse mundo, passado o que ele passou, sofreu o que ele sofreu, passar pelo Calvário e morrer naquela cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Então não se engane não, se existe um Deus Salvador que se chama Jesus Cristo, que veio nos salvar, é porque existe uma condenação sim, é porque existe o diabo sim, é porque existe o inferno sim, e ele só veio para nos livrar desse lugar. Eu e vocês somos livres desse lugar por conta dele. Ou seja, irmãos, o homem pode até fugir e enganar a justiça dos homens, mas a justiça de Deus, ninguém escapa. Amém? Você pode até querer enganar seu líder, você pode enganar o seu líder, você pode enganar o seu discipulador, você pode até enganar o seu pastor. Na verdade o pastor tem uma cara de bobinho, né? Pode até enganar o seu pastor. Vou falar uma coisa para você, que ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque aquele que veio morrer por você na cruz, você não engana. Porque ele veio você em todo tempo, em todo lugar. Toma cuidado com o que você fala, com o que você pensa e com o que você age. Porque de Deus, da justiça de Deus, ninguém escapa. Como da mesma forma do amor de Deus, nós temos o livre-arbítrio agora de entrar na sala do trono, nós temos a liberdade de chegar até Deus, mas a justiça dele também ninguém escapa. Então é um negócio, irmãos, muito sério, muito perigoso. Haverá um dia que todos os homens serão julgados. Aqueles que não confessaram Jesus como seu único Salvador, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, serão sim condenados ao inferno. Goste você ou não, acredite ou não, o inferno é real. Enquanto ainda é tempo, irmãos, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Se existir alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não vai embora sem fazer isso não. Me chame no final do culto, chama o discipulador, chama o líder aqui, fala, eu quero confessar Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, porque para você, querido, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está condenado aí ao inferno. A Bíblia diz em Mateus o seguinte, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Já está condenado desde o Éden. A única solução para nós herdarmos o céu é confessar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Quem não fizer isso, já está condenado. Já está condenado. Então, se você... Agilidade, hein? Você viu? Ó, se você está nessa situação, confesse o Senhor Jesus. Saia dessa vida medíocre que está te levando para o inferno. Você gosta ou não, é assim que funciona. Agora, se você que já é crente, está falando comigo agora, eu crente, crentão, pastor. Se você que já é crente, para de viver uma vida de qualquer jeito. Você que é crente, para de viver uma vida de qualquer jeito. Seja fiel, seja obediente ao Senhor, para que um dia você possa morar no céu
e não no inferno. É isso que precisa, são qualidades que nós precisamos para herdar o céu. Ser obediente, ser verdadeiro, ou seja, morar com o Senhor Jesus lá no céu. Deus criou o inferno com o propósito, sabe do que, queridos? Deus criou o inferno com o propósito de aprisionar o diabo e os seus demônios. Foi por isso que o inferno foi criado. Deus criou o inferno com o propósito de aprisionar o diabo e os seus demônios. Mas também irão para este lugar terrível, terrível, irmãos, todos os que deixarem de obedecer a Deus e a sua palavra. Os desobedientes, está dizendo lá. Os desobedientes também. Aqueles que deixaram de obedecer a Deus e a sua palavra, esse lugar está reservado para eles também. Jesus usou várias figuras para falar do inferno. Jesus disse que no inferno, o fogo, olha, presta atenção, querido, no inferno, o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Já imaginou que lugar terrível? Sendo atormentado pelo verme, por Satanás. O verme é o diabo, são os demônios. Um lugar de fogo que nunca passa, e você vai desejar sair de lá, mas não vai poder mais. Significa dizer que a tormenta e as angústias nunca terão fim. Então, se você anda angustiado nesse mundo, meu amado, e acha que aqui é o inferno por conta das suas angústias, se conserte com Deus, porque lá essa angústia nunca vai passar. Os sofrimentos são simbolizados pelo fogo e pelo verme, também não vão passar mais, vai ser eternamente isso. Jesus disse que o inferno é um lugar descrito como uma fornalha. Uma fornalha. Irmão, sabe, eu vou dizer uma coisa para você, se você não sabe. Todos nós já temos a vida eterna. Todos nós teremos vida eterna. Independente de qualquer situação. Todos nós já temos a vida eterna. Só que uns vão passar a vida eterna no céu. E outros vão passar a vida eterna no inferno. Agora já pensou? Se você acha que 50, 60, 70, 80 anos aqui nesse mundo é difícil, imagine você passar a vida inteira, a eternidade no inferno. A coisa é séria, irmãos. A coisa é muito séria. É muito séria. E vai ficar mais séria ainda. Porque a Bíblia diz que aqueles que se deixarem seduzir pela marca da besta, e a Bíblia diz que nos sinais do tempo, nós já estamos nos sinais dos tempos, viu, meu irmão? Se você não sabe, tudo isso que está acontecendo de pandemia, tudo isso que está se levantando, esse isolamento social imposto pelo governo, já faz parte do início do governo mundial, da nova ordem mundial, que é um governo único governando todas as pessoas. Então você vê que já começou esse treinamento. Daqui a pouco, amanhã, hoje acaba a eleição, você vai ver amanhã, vai vir um camarada na televisão lá falar que vai fechar de novo, não sei o quê, vai fechar aquilo, tal, provavelmente fecha as igrejas de novo, tudo isso é um controle mundial. E logo, logo, para você comercializar, você vai ser obrigado a ter uma marca. Já falaram que a vacina vai ser o quê? Uma marca que você vai pôr. Aqueles que não tiverem a marca, que forem vacinados, não vão poder viajar, ir de um país para o outro, não vão poder ter conta no banco. Então, se você não percebeu, nós já estamos vivendo os sinais do tempo. E nos sinais do tempo, Jesus disse que até mesmo aqueles escolhidos seriam enganados. Então, estou te falando isso, querido, para você não viver no engano. Para você não ficar aqui dentro sendo enganado. Porque daqui a pouco a igreja é arrebatada, fica meia dúzia de gato pingado aqui e não sabe fazer por que ficou. Fica meia dúzia de gato pingado aqui na igreja, que você vai olhar, não tem mais o irmão do seu lado, não tem mais a célula, e você ficou aqui para passar pela tribulação que vai vir. Então é momento sim de nós começarmos a pregar sobre o inferno, sobre Satanás e seus demônios, para que quando vier o arrebatamento da igreja que está próximo, você não seja enganado e você não fique aqui para passar pela tribulação eterna que vai vir. Ou seja, significa dizer, próximo, quem abandona Deus por causa dos prazeres do mundo,
está correndo sério risco. Presta atenção. Quem abandona Deus por conta dos prazeres do mundo, estão correndo sérios riscos. Enquanto é tempo, abra seus olhos e passe a trilhar seus caminhos no Senhor novamente. Aqueles que já tiveram experiências com Deus, se o abandonaram, se desviaram, deixaram a casa de Deus, também correm um sério risco de irem para o inferno. Irmãos, pregar sobre o inferno não é nada fácil. É muito melhor pregar uma mensagem de bênção, de vitória, é ou não é? Como a semana passada, é ou não é? O Antônio dando o testemunho dele maravilhoso aqui da bênção que ele conquistou. Orar pelos irmãos para serem abençoados, é muito melhor assim. É muito mais aceito. Fica um pastor muito mais legal, é ou não é? Muito mais querido falar sobre isso. Pregar sobre os seus sonhos, é uma maravilha pregar só isso, né? Ouvir só isso é uma beleza. Fica um pastor carismático, não é? Um pastor querido, porque o pastor só fala de realizar os meus sonhos, só fala das vitórias, só fala das bênçãos. Mas, querido, falar sobre o inferno é uma realidade. Ser abençoado é uma realidade. Ter os seus sonhos realizados é uma realidade também. Mas vou falar uma coisa para você, o inferno também é real. E também é uma doutrina bíblica que foi ensinada por Jesus. O meu dever, queridos, e o seu dever como servo de Deus, é pregar o evangelho da verdade. Amém? A nossa posição como servos do Senhor é pregar o evangelho da verdade. Existem as bênçãos, mas se nós não abrirmos os olhos, existem as maldições também. É a verdade do evangelho, é essa. É duro, mas é verdade. Mas, irmãos, Jesus, Ele não quer ver as pessoas indo para o inferno, de jeito nenhum. Eu também não quero. Eu sei que você também não quer. Foi por isso e para isso que Ele veio a este mundo. Ele morreu na cruz para pagar um preço da nossa salvação. Foi por isso que Ele veio, para nos livrar da condenação do inferno e recebermos a graça da salvação. Amém, irmãos? Pode dizer um amém bem forte. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Você não está condenado ao inferno, você só vai para lá se quiser. Não é? Porque Ele já veio para pagar todos os nossos pecados. Ele já veio para nos dar uma vida nova. Não é? E Ele diz assim que dos nossos pecados passados Ele já não lembra mais. Agora tem pessoas que já vivem que os pecados passados não se lembram, Deus não lembra mais, quer fazer pecado novo para Deus lembrar. Não precisa disso, meu irmão. Viva nessa graça de Deus. Enquanto estamos vivos, temos o poder de decidir onde nós queremos morar por toda a eternidade. Seja perto ou longe de Deus. A escolha é sua. Amém? Onde você quer ir morar? É o tema ali. Qual é a sua escolha? Você tem o poder de escolher. Se você quer ir morar no céu ou você quer ir morar no inferno. Hoje, a escolha é nossa. O que Deus tinha que fazer para nos salvar, Ele já fez. Ele já fez. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso e de mais caro, que era o próprio Filho dEle a morrer naquela cruz para nos livrar do inferno. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tem muitos crentes dentro das igrejas que estão escolhendo passar a eternidade no inferno. Tem muitos crentes dentro da igreja que, apesar de saber de toda a realidade da palavra de Deus, ainda estão vivendo uma vida que está levando eles para o inferno. Amém? Misericórdia, né? Mas nessa noite que Deus separou para nos alertar sobre isso. Deus separou para que eu pudesse falar a você sobre isso. Eu sei que esse tipo de pregação não dá nem um tapinha nas costas. Eu sei que eu não vou nem receber nenhum telefonema, nem um WhatsApp falando que a pregação foi uma bênção, eu sei disso. Mas isso aí, irmãos, não me seduz. O que me seduz é saber que eu tenho uma igreja que está ouvindo o evangelho da verdade. E que o dia que Jesus Cristo vier, só vai sobrar as cadeiras aqui nessa igreja. Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! O meu galardão, sabe qual que é? Não é tapinha nas costas ou recebendo um WhatsApp de elogio. O meu galardão é saber que quando ele voltar, só vai sobrar as cadeiras aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fique de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Aleluia, Deus querido. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus amado, pelo alerta, ó Pai querido, que o Senhor tem dado para nós.